A paz do Senhor, nobres ministros, líderes de departamentos, público em geral. Meus queridos, secretário Pedro da série Liderança Cristã, nós estamos falando sobre elementos da liderança efetiva no ministério de Cristo. Você que tem afinidade com liderança, você que ocupa algum cargo de liderança na igreja, ou mesmo em alguma empresa, em alguma instituição, e é cristão, essa palestra com o renomado ministro, pastor Moré, vai enfatizar exatamente a parte da liderança efetiva. Nós teremos 3 painéis. O primeiro painel, a formação de equipes. O segundo painel, delegação de tarefas. E o terceiro painel, sucessão da liderança. Eu quero, desde já, cumprimentar o nosso ministro, pastor Moré, que está conosco. Para nós, meu pastor, é um prazer, uma satisfação estar com você, recebê-lo aqui, para que nós possamos trocar ideias, falar um pouco sobre liderança, um tema que, de uma certa forma, é imprescindível para todo aquele que ocupa um cargo de liderança, seja no topo da empresa, da igreja, ou mesmo faça parte da liderança intermediária, como um dirigente de uma congregação, como um líder de um departamento. Então, é um assunto que está interligado nos diversos níveis de liderança, né, meu pastor? E para mim é uma satisfação recebê-lo, pastor Nacélio Moré, pastor bacharel em teologia pela Faculdade de Antioquia, estudou no projeto 1 Milhão de Líderes pela Lidere no Brasil, fez o curso Desenhando a Igreja do Futuro, com o Tiago em Coach Life na Unifor, fez curso também de pregador no Estadec, um conceituado curso teológico das Assembleias de Deus aqui no Ceará, foi professor no CETELACE, Seminário Teológico de Liderança das Assembleias de Deus, lecionava homilética e hermenêutica, e atualmente está cursando filosofia pela Faculdade Católica Dom Bosco, é líder do MMI no Brasil, ele pode também depois falar um pouco sobre o que é esse MMI, e é terceiro vice-presidente do campo industrial da Assembleia de Deus Tempo Central, dirige há 6 anos uma igreja localizada ali no bairro de Cidade Nova. Então, é um ministro gabaritado, um ministro que conhece bem esta área de liderança e conceituado no nosso ministério, tanto no nosso ministério como na comunidade cristã de um modo geral. Recomendado por vários ministros da nossa CONADEC, pastor Moré Nacélio, mais conhecido como pastor Moré, nos dá satisfação de estar conosco, para que possamos falar um pouco de liderança, em especial, como exemplo, a liderança de Cristo. Pastor Moré, dê as suas boas-vindas aí para os nobres, amigos, líderes, demais membros que nos assistem nesta noite. Meus queridos, eu quero saudar a todos aí com a paz do Senhor e mandar um abraço fraterno para o nosso pastor Cícero, que nessa noite está sendo aqui o nosso reitor, podemos usar essa palavra, né? Nosso reitor que vai nos direcionar nessa palestra hoje sobre liderança, e para mim é um grande privilégio nós estarmos aqui para compartilharmos um pouco do conhecimento adquirido, o conhecimento que nós temos na área prática, pastoreando a igreja há mais de 20 anos, há 24 anos sendo também pastor itinerante, atendendo alguns companheiros do ministério, e nós queremos aqui saudar a todos, e para nós é um grande privilégio. Eu espero que essa aula de hoje nós possamos somar conhecimentos e nós possamos crescer juntos, tá bom? Então, meu pastor, o meu muito obrigado e um abraço fraterno para todos os amados que estão nos ouvindo. Ok. Amém, meu pastor. Meus queridos irmãos e todos os líderes que nos assistem nesta noite, nós vamos falar um pouco sobre liderança efetiva no ministério de Cristo,
onde o nosso pastor Moré vai discorrer daqui a alguns instantes. Mas antes, só recapitulando o que todos sabem, com certeza você que me assiste conhece muito bem o que é a liderança. Nas palavras de John, liderança é o esforço de exercer conscientemente uma influência especial dentro de um grupo, no sentido de levá-lo a atingir metas e permanentes objetivos que atendam às necessidades reais do grupo. Aplicando a liderança de uma forma geral na cristandade, ela tem mais ou menos a definição de uma atividade exercida através de dons ou cargos carismáticos de ministérios, que envolve ministros cristãos, como pastor, missionários e obreiros em geral, pertencentes a uma igreja cristã local, em consonância com o Espírito Santo. Essa liderança ela tem que ser uma liderança cristã e tem que ser em consonância com o Espírito Santo. Então, nós vemos aí liderança aplicado à cristandade e trazendo, afunilando mais aí a liderança efetiva, nós vamos entender que essa liderança efetiva ela vai produzir efeitos reais através de influência, inspiração de seus líderes, causando transformação nas pessoas para a formação de equipes nas instituições e grupos que atuam, estabilizando processos pela capacitação dos mesmos e os informando e autorizando as diversas tarefas grupais, desenvolvendo, consequentemente, resultados permanentes em edificação pessoal e mentorial grupal, ou mentoreando o grupo, legando princípios, valores e habilidades para as próximas gerações. Então, isso se define uma liderança efetiva. Essa liderança efetiva, ela vai estar presente ou sendo desenvolvida quando se produz efeitos reais para a formação de equipe. Em que sentido? Influenciando, inspirando e transformando. E estabilizando processos para delegação de tarefas, quando essa liderança efetiva capacita, informa e autoriza. Em terceiro momento, ela desenvolve resultados permanentes. E nesses resultados permanentes, através da edificação, da mentoria e do legado. Pois ela lega aquela liderança que o líder construiu ao longo do tempo, transmite para a próxima geração. Então, tudo isso nós estaremos estudando, estaremos vendo com o nosso ministro, pastor Moré, nos 3 eixos que estão aí subdivididos em 3 partes. A primeira parte é a formação de equipes, onde tudo isso que nós falamos vai estar recaindo aí na escolha dos 12, o pastor e a formação de obreiros na igreja local, pois, com certeza, o pastor Nacélio vai discorrer sobre essa capacidade do líder de formar obreiros. E o segundo momento, o segundo eixo, é a delegação de tarefas, baseado também no ministério de Cristo, quando Cristo envia os 12, no capítulo 10 de Mateus e em outras referências, quando isso traz uma relação para nós, pastores e líderes, de uma forma geral, com as relações com os líderes intermediários, com aqueles que vão ser enviados. E o terceiro momento vai ser sobre sucessão da liderança, baseado aí em Marcos 16:15, que será continuidade do nosso tema, quando o pastor falará da continuidade do ministério pelos 12. Baseado na prática, na nossa atividade pastoral, é quando o pastor lega o sucesso, ou melhor, lega aos seus sucessores os seus princípios de liderança e, assim, formando líderes para a próxima geração. Nós vamos começar agora com a primeira parte, formação de equipes. As escolhas dos 12, Lucas 6:12, o pastor e a formação de obreiros na igreja local. Então, neste momento, eu quero apresentar aqui, mais uma vez,
nosso pastor Moré, que estará dando agora início, de fato, ao nosso momento de explanação sobre liderança cristã. Meu pastor Moré, é com o senhor agora, em nome de Jesus. Vamos lá, meu pastor. O nosso primeira instância aí é o pastor e Pastor, primeiro painel, pastor e a formação de obreiros na igreja local. Meu pastor, vamos lá. Dando primeiramente uma palavra sobre liderança, algumas pessoas deixam desmistificar primeiramente, o senhor com muita propriedade já falou aí de algumas definições sobre liderança, mas eu queria só desmistificar o conceito errado que nós temos liderança, que nós herdamos da cultura grega. Okay? Na cultura grega, meu pastor, o pensamento grego era dividido nesses quesitos: classe dominante, classe dominada. Ok? Classe dominante, classe dominada. Esse era o pensamento grego antigo, ok? Sobre liderança. Na mentalidade grega, os gregos, eles tinham sido predestinados, na mentalidade grega, eles tinham sido predestinados pelos deuses para serem a nação cabeça dos demais. Então, dentro da cultura grega, o trabalho ele era a coisa de escravo. Então, boa parte dos filósofos, eles passavam o dia num mercado chamado Ágora, e ali onde eles iam debater filosofia, tá bom? Com esse pensamento helênico de helenizar o mundo, de implantar a cultura grega, ela teve seu apogeu no dia de Alexandre Magno, filho do rei Filipe da Macedônia, né? Alexandre o Grande. Ele foi mentoreado por Aristóteles e ele tinha esse pensamento de implantar a cultura grega. Então, o que aconteceu? Eles saíram dominando os povos. O pastor conhece um pouco, conhece a história de Alexandre. Morreu aos 33 anos de idade, perdão. Morreu aos 33 anos de idade, porque já tinha conquistado tudo. Porém, esse império caiu na mão do Império Romano. O Império Romano absorveu o pensamento grego, classe dominante e classe dominada. O Império Romano foi o maior império de todos os tempos. Então, eles saíram para ganhar os povos, porque eles, na mentalidade deles, classe dominante eram eles, os romanos, e a classe dominada eram os demais povos. Ok? E chegamos no quarto século, meu pastor, e no quarto século, a Roma, de tanto perseguir o cristianismo, ok? O imperador Constantino Floro Magno resolveu adotar o cristianismo como religião oficial de Roma. E já diziam certos historiadores, chamados Jeová Mendes, que quando Constantino abraçou o cristianismo como religião oficial de Roma, ele trouxe 3 presentes de grego. Ele trouxe a espada, de Pilatos para matar os inimigos, ele trouxe o dinheiro de Judas para comprar as consciências e a política de Herodes para fazer inimigo, ou seja, política de Herodes para fazer amigos, o dinheiro de Judas para comprar as consciências e a espada de Pilatos para matar os inimigos, ok? Então, no quarto século, começou a degeneração do cristianismo por conta do Império Romano abraçar o cristianismo como religião oficial de Roma. A partir daí, o cristianismo se aliou ao Estado. Então, quem colocava reis e tirava reis eram os líderes eclesiásticos, tá bom? Sem citar nomes. Só que esse império se quebrou. O império de Alexandre Magno se quebrou, ele tinha 10 generais. E 4 deles se destacaram, que foram Lisímaco, Cassandro, Ptolomeu e Filadelco, né? Mas o Império Romano, quando ele se fragmentou, quando ele se quebrou, 4 países continuaram ainda com o pensamento romano, ok? E dentro desses 4 países, nós vamos encontrar aí Portugal, Espanha, França, Inglaterra, ok? Esses 4 abraçaram ainda, mesmo o Império Romano se quebrando, esses 4 países continuaram com o pensamento romano, que na realidade era o pensamento grego. Então, Portugal chega aqui em 22 de abril de 1500, ok? E com a mentalidade ainda de liderança grega, classe dominante, classe dominada. Aí os negros sofreram,
os índios sofreram, ok? Então, aqui houve uma catequização, entre aspas, né? Uma evangelização, entre parênteses, entre aspas, perdão, dos povos que eram conquistados. E muita coisa não mudou aqui no Brasil, tá bom? Classe dominante, classe dominada. Até mesmo no dia 31 de outubro de 1517, quando explodiu a Reforma Protestante, Martinho Lutero rompe com a Igreja Católica, mas mesmo assim, o pensamento, esse pensamento de classe dominante, classe dominada, ele entrou no cristianismo. Então, nós vamos ter que desmistificar, porque quando eu estava fazendo parte desse projeto Milhão de Líderes, foram colocados alguns cartazes aqui em Fortaleza, né? Passei 4 anos e 6 meses com pastores americanos aprendendo sobre liderança, e o projeto é 1 milhão de líderes. E um determinado líder, muito famoso aqui no estado do Ceará, quando ele viu o cartaz, ele disse o seguinte: rapaz, se é 1 milhão de líderes, cadê os servos? Então, na mentalidade desse grande líder, ele já demonstrou que o pensamento de liderança dele era o pensamento grego. Só que o estilo de liderança de Jesus era totalmente diferente, ok? E Jesus, sem escrever nenhum livro, Jesus sem cursar, ou melhor, sem construir nenhuma faculdade de liderança, Jesus ele formou a sua equipe a partir de um acróstico que eu chamo de ideia. Até é nome de um determinado carro, né? De uma determinada marca de carro. Ideia. I-D-E-A. Esse acróstico foi todo o modelo de liderança de Jesus para ele formar suas equipes. Era o modus operandi, né? O ideia, pastor, é mais ou menos o seguinte: a letra I fala de instrução. Quando Jesus escolheu os seus discípulos, a primeira coisa que ele fez foi instruir. Interessante, meu pastor, que Jesus ele teve o ministério de 3 anos e 6 meses, mas metade do ministério de Jesus só ele realizava as coisas, ok? Só ele realizava. Você pode ler na Bíblia que os discípulos só vão realizar na metade do ministério de Jesus para o final. Mas, inicialmente, Jesus instruía, ok? Então, um dos modelos mais excelentes para formar uma equipe é exatamente a ideia. Primeiro, instrução. Segundo, demonstração, ok? Jesus ele não era o homem só da teoria. Primeiro, ele instruía, ele explicava. Isso aqui nós temos uma metodologia muito interessante, porque lá em Esdras 7:10, está escrito assim, né? E Esdras preparou seu coração para buscar a lei do Senhor, para cumprir e, por último, ensinar, né? Ou seja, essa aplicou tudo aquilo que ele aprendeu nele mesmo. Então, Jesus, além de instruir, na letra D, demonstrava, ou seja, ele mesmo fazia ou mostrava como é que se faz. Meu pastor, aqui tem um problema na área da liderança, que é geral. A maioria dos líderes até instrui, ok? Mas não tem habilidade, não demonstram como é que se realiza, ok? Então, Jesus instruía, depois Jesus demonstrava, ok? Nós temos aí a letra I, a letra D e a letra E. A letra E é a chamada experiência. Sabe o que Jesus fazia? Jesus chamou os discípulos e de 2 em 2 ele deu autoridade para eles, mandou eles executarem a obra do Senhor, né? Dar vista aos cegos, purificar os leprosos, pôr em liberdade os cativos. Mas essa fase do ministério é na letra E. Isso já no meio do ministério de Jesus. Porque um líder, pastor, ele, antes de dar uma ferramenta para o seu liderado, primeiramente, ele ensina esse liderado a executar ou aprender a usar a ferramenta. É uma falha muito grande que nós temos nas lideranças hoje, porque pessoas são colocadas em determinados cargos dentro da igreja e não é feito um workshop, não é feito um seminário, não é feito uma EBO, não é feito nada disso para... Não estou falando de um treinamento de um dia, estou falando de um treinamento mais exaustivo, intensivo, ok? Até não restar nenhuma dúvida, mas as pessoas devem olhar para o líder máximo e entender que o líder máximo sabe executar aquilo que ele ensina com maestria. Nós temos a letra I, instrução, a letra D, demonstração, o próprio Jesus executava. Aí nós temos a letra E, experiência. Jesus deixava os discípulos ter a experiência. Mas entenda bem, pastor,
Jesus primeiro instruía, depois demonstrava, para depois dar oportunidade para os discípulos fazerem alguma coisa. Ok? Letra D, demonstração. E, por último, a letra A, de avaliação. Avaliação. Ok? Porque um líder, ele instrui, um líder mostra como faz, um líder dá liberdade para os seus liderados fazerem mediante o treinamento que ele propôs, e, por último, ele faz as avaliações. Porque se tudo aquilo que não é avaliado, ok, ele não é melhorado. E Jesus sempre chamava os discípulos para uma avaliação. E talvez aqui, né, lendo os evangelhos, Pedro foi o mais avaliado de todos, né? Porque Pedro, ele tinha um temperamento sanguíneo. E o sanguíneo, ele tem um problema. O sanguíneo, ele erra muito, mas ele faz muito. Porque na liderança tem uma palavra que diz assim: quem não arrisca nada, não faz nada, não tem nada e acaba sendo nada. Quem não arrisca nada, não faz nada, não tem nada e acaba sendo nada. Meu pastor, se todos nós aplicássemos o IDEA, certo? Esse foi o modelo de Jesus formar equipes, o IDEA. Rapaz, nós teríamos menos problemas. E nós, ao invés de formarmos seguidores, nós formaríamos líderes. Porque um líder de seguidor é diferente de um líder de líder. O líder que forma líderes, ele enxerga o potencial. É como aquele olheiro que vai para um timezinho de várzea, olhar quem está jogando mais ou menos bem, ok? Para chamar aquele rapaz, falar com a família e dar uma oportunidade num grande clube, né? Então é mais ou menos isso, meu pastor. Um líder de seguidor, ele não potencializa os seus liderados, muito pelo contrário. Ele vive reclamando que o sujeito não sabe fazer isso, que não sabe fazer aquilo. Mas o sujeito que está abaixo dele, o liderado dele, precisa de um treinamento. E ele é o potencializador desses líderes em potenciais. Porque existe o líder habitual e existe o líder situacional. O líder habitual, meu pastor, é aquele que já nasce líder. Porém, ele tem, como uma pedra bruta, ele tem que ser lapidado. Glória a Jesus. Então, meus queridos, concluindo aqui o nosso IDEA, o IDEA diz que Jesus, com esse modelo, era instrução, demonstração, experiência e a chamada avaliação. Foi com esse acróstico, com essas 4 letras, que Jesus, sem escrever nenhum livro, sem nenhum seminário de liderança, ele conseguiu formar uma equipe de 12. E esses 12 passaram os ensinamentos de Jesus mais adiante, tá bom? Porque na formação de equipes, quando nós estamos formando obreiros, líderes, liderados, tá bom? Nós temos que ter a noção de que essas pessoas precisam não só de ferramenta, precisam também de treinamento para usar a ferramenta. Agora, nós chegamos aqui, meu pastor, um grande dilema, porque o nível da eficácia de um líder vai ser medido pelo nível de investimento que ele faz nele mesmo, ok? Então, quanto mais o líder faz treinamento, quanto mais o líder lê, quanto mais o líder faz seminários, quanto mais ele investe nele mesmo, ele vai conseguir formar bons liderados. Exemplo, essa igreja que eu estou aqui há 6 anos, certo? Nós temos, em média, hoje, 18 pregadores, porque essa é a minha praia, né? Assim, sou muito conhecido, são 24 anos de itinerante, ok? E 20 anos de pastoreando igreja, e essa foi a minha praia. Então, essa é a minha pegada. Então, dentro da minha ICP, outra coisa interessante, pastor, todo líder, ele tem que descobrir logo a sua ICP, porque se um líder não descobrir a sua ICP, ele não vai conseguir formar uma equipe, certo? E ele dá um status, ele dá assim, uma identidade, ok? O ICP significa ideia central permanente. Ideia central permanente. Ou seja, qual é a ideia central permanente do líder? Hoje, meu pastor, a minha ICP é treinar pessoas, ok? E a ferramenta que Deus me deu para me treinar pessoas chama-se pastoreado.
Então, o meu pastoreio é um pastoreio que eu vejo só como uma ferramenta para poder concluir o senso de propósito que Deus tem na minha vida. E Deus me deu esse ministério de treinar pessoas, seja treinar para a vida, seja treinar para o ministério, seja treinar em outras áreas, tá bom? Então, é mais ou menos essa pegada. Meu pastor, eu acho que por aqui dá para encerrar o primeiro ponto, tá bom? Porque senão é muita informação, talvez os irmãos não assimilem, né? Muito bem, meu pastor. Interessante falar sobre esses métodos. Esse acróstico que o senhor falou exatamente está pautado aí do Ministério de Cristo. É importante quando você fez essa relação, esse paralelo aí entre instruir, né, dar ferramentas, fazer com que o líder ele entregue para o liderado essas ferramentas e instrua o liderado a usá-las. Isso foi importante quando o senhor falou, porque o que a gente vê, pastor Moré, existem muitos problemas em igrejas, de membros, dirigentes, supervisores de congregações, e exatamente falta isso que o senhor falou. O pastor, o líder, ele coloca o cargo, ele coloca as ferramentas para o liderado e não detalha o que realmente ele quer do liderado. E aí há um grande conflito aí de comunicação, de gestão, pastor local com muitos problemas com os ministérios, exatamente porque ele não detalha, olha, eu quero assim, eu quero que seja feito isso, eu quero que seja feito dessa maneira. E isso que você falou, isso me chamou a atenção. Por isso que eu estou aqui levando essa consideração, porque nós não temos só que ter boas ferramentas e dar para bons líderes intermediários, dizendo assim, supervisores, mas nós temos que instruí-los a saber utilizar essas ferramentas. Muito importante, o que me chamou a atenção, meu pastor, disso aí. Então, vamos para o segundo... Agora, meu pastor... Sim, senhor, pode dizer. Pastor Cícero. Sim. Só mais uma cereja do bolo nesse primeiro ponto, pode ser? Sim, senhor. Na formação de obreiros, na formação de líderes em potencial, na formação dos nossos liderados, tem que ter uma coisa que chama-se o liderado abrir a intimidade para o líder. Exemplo, pastor. Há algum tempo atrás, uma determinada pessoa entrou em contato comigo, ela não é do nosso ministério, mas querendo ser mentoreada por mim, pastor. Mentoreada, porque ele era de outro ministério. Eu não conheci o rapaz, eu usei a palavra de Deus. Eu disse, meu filho, para mim ser o seu mentor, você vai ter que arriar as calças e vai ter que deixar eu pegar no seu órgão genital. Logicamente que eu estava falando metaforicamente, né? O rapaz tomou um susto, pastor, o que é isso? Eu disse, vou lhe explicar. Quando Timóteo foi ser discípulo de Paulo, Timóteo tinha um pai grego, e quem fazia a circuncisão, ok? A Brit Milá, num judeu, era o pai. Era o pai que, com 8 dias, fazia a circuncisão no filho. Só que Timóteo, o pai dele era grego. Então, ele estava incircuncidado. Então, quando ele veio ser discípulo de Paulo, o que ele fez? Teve que ver a intimidade de Timóteo. Timóteo era mais um menino. Timóteo era um homem feito. Ok? Então, ele teve que abrir a intimidade para Paulo poder fazer uma marca, certo? No discipulado de Timóteo. E eu disse para esse rapaz, não tem como eu ser seu mentor se você não abrir a sua intimidade para me formar em você um ministério de Cristo, não meu, ou de Cristo. Tá bom, meu pastor? Tranquilo. Importante, muito importante. Meu pastor, vamos... Sim, pessoal, vamos agora para a segunda parte aí, delegação de tarefas, o envio dos 12, Mateus capítulo 10. Agora, o pastor e suas relações com os líderes intermediários. Vamos para o segundo painel, pastor Moré. Dando continuidade agora, meu pastor, vamos falar sobre o envio dos 12, sobre delegação de tarefas, né? Como o pastor aí manter as relações dessa delegação de tarefas com os líderes intermediários, né? Como
líderes de departamento, supervisor de congregações, como essa relação e fazendo essa comparação com o ministério de Cristo. Meu pastor, a palavra, pastor Moraes. Meu pastor, existem muitas leis de liderança, e uma delas que tem muito a ver comigo, porque o meu temperamento, eu sou sanguíneo, né? Não sou aquele sanguíneo hemorrágico, eu sou sanguíneo que tem um fruto do Espírito Santo, a longanimidade, a benignidade, tá bom? E eu sou uma pessoa muito comunicativa. Então, eu consigo praticar essa lei que eu vou falar agora com muita maestria, que é a lei da conexão. A lei da conexão diz o seguinte, pastor: líderes tocam o coração antes de pedir a mão. Líderes tocam o coração antes de pedir a mão. Essa é a lei da conexão ou a lei da ligação. Tem que ter conexões, pastor. Não tem como nós formarmos uma boa equipe, depois delegarmos a autoridade para essa equipe, se não houver a chamada a lei da conexão. Então, a maioria dos líderes não tem essa conexão com os seus liderados, ok? E às vezes pede a mão. Alguns trabalhos são feitos de má vontade, ok? Porque todo líder ele tem que subir pelo menos 5 degraus, pastor. Eu queria compartilhar com os irmãos esses 5 níveis de liderança, que para também, como eu fiz no primeiro vídeo, desmistificar um pouco o conceito de liderança. O líder tem que subir 5 degraus. Primeiro degrau. O primeiro degrau que nós chamamos de degrau da posição. Ou seja, o líder lidera a partir da sua posição. No caso nosso, liderar a partir da posição de pastor. Okay? Mas esse conceito de liderança, meu pastor, ele é ultrapassado. É um conceito ultrapassado porque você liderar só a partir do título, ok? Leva a ser uma liderança quase ditatorial. As pessoas só vão lhe obedecer por conta do título que você ostenta. Você é um líder, você é bispo, sei lá, ok? Mas esse tipo de liderança, ele está ultrapassado. Interessante, pastor, que antigamente as pessoas lutavam achando que o título de pastor estava lá no topo, ok? O título estava lá no topo e muita gente dizia assim, não, eu não sou isso, eu não vou liderar porque eu não tenho um título, certo? Mas existe um líder chamado líder 360 graus. O líder 360 graus, meu pastor, ele influencia, porque liderança, segundo o doutor John Maxwell, liderança é influência, nada mais, nada menos. Se você diz que é líder e não tem seguidores, você está dando passeio. Se você diz que é um líder, olha para trás, não tem ninguém conectado com você, você está só passeando, tá bom? Então, liderança é relacionamentos, liderança é influência, nada mais, nada menos. Aí muitas pessoas achando que tendo um título, automaticamente as pessoas lhe seguiriam. E nessa pegada, pastor, tem muito pastor quebrando a cara, tem muito pastor se arrebentando, porque tem um título de pastor, as pessoas não seguem, certo? A coisa não funciona assim, tem que você subir os outros degraus. O segundo degrau que todo líder tem que subir é o degrau da permissão. O primeiro degrau, okay, da posição. O segundo degrau da permissão. A palavra-chave nesse segundo degrau é relacionamentos. Um bom líder tem que ser o homem do relacionamento. Ok? Então, a partir dos relacionamentos, pastor, as pessoas, quando você se torna amigo dos seus liderados, no primeiro nível, a produção é só aquilo. Porque as pessoas só fazem aquilo que é para fazer, porque não tem nenhuma ligação com o pastor, com o líder. Mas no segundo nível, o pastor, ele não abre da sua posição, ok? Mas o que ele vai fazer? Ele vai agora se tornar amigo dos seus liderados. E a permissão, as pessoas vão ser lideradas, porque agora o segundo degrau é a partir daqui que começa a desenvolver uma equipe e começa a equipe a produzir alguma coisa, tá bom? Sim. Aí o pastor tem que subir o terceiro degrau. O terceiro degrau é o degrau da produção. Produção, pastor. Primeiro, posição, permissão, através dos relacionamentos, e agora produção. A liderança de um pastor ela é legitimada quando ele chega no terceiro nível.
A produção é quando você arregaça as mangas, ok? Você já ganhou pessoas no andar de baixo, os seus cooperadores são seus amigos, aí agora você começa a mudar a organização que você está, ok? Pastor, eu não estou falando de teoria, isso aqui dá certo, porque eu apliquei na igreja que eu estou sendo pastor há 6 anos, pegamos uma igrejazinha de 7 metros de frente, ok? Hoje essa igreja de frente tem 13 metros, ok? Foi praticamente, dobrou o tamanho, dobrou o financeiro, dobrou a membresia, dobrou tudo. Hoje nós temos a igreja mais bonita do nosso campo, são em torno de 28 igrejas, nós temos a igreja mais bonita do campo. Por quê? Porque eu cheguei lá como pastor, mas rapidamente desenvolvi os relacionamentos, aí houve a permissão e mudei a organização. É nesse degrau da produção, quando o líder arregaça a manga e começa a tirar a organização de onde ela está para onde ela deve estar, ok? O quarto degrau, pastor, aqui é para pouca gente, porque quando vai subir, o negócio afunila. O quarto degrau é da reprodução. No quarto degrau, você agora está produzindo líderes nos seus liderados. Você está preparando os seus liderados para uma coisa maior. Agora, você não é só o pastor, você não é só o amigo, você não é só o executor, agora você é o reprodutor. Você já chamou muita gente, você está começando a treinar líderes em potenciais, descobrindo potenciais nas pessoas, seja no Ministério do Louvor, da pregação, e você está remanejando esse povo, você está reproduzindo líderes, ok? Pastor, quando chega no nível da reprodução, rapaz, a organização ela sofre um impacto tão grande, porque não tem só mais um líder, tem vários líderes em potencial sendo treinados. E o último degrau, pastor, é o degrau da personalidade. É quando as pessoas vão lhe seguir por aquilo que você é. É mais ou menos assim, pastor. Primeiro degrau, as pessoas lhe seguem porque você é o pastor. Segundo degrau, as pessoas lhe seguem porque você é amigo. Terceiro degrau, as pessoas lhe seguem porque, além de ser pastor, ser amigo, você mudou a organização. Com a sua chegada, você mudou a sua organização. O quarto degrau, as pessoas lhe seguem não só porque você é o pastor, não é porque você é seu amigo, não é mais porque você alavancou a organização, é porque agora você está investindo nas pessoas. Meu pastor, aqui nós temos seminário teológico, tem pessoas que eu pago do meu bolso, certo? A bolsa deles. Aniversário dos líderes, eu dou livros de presente, principalmente livros de liderança. Eu vou descobrindo talento, e dentro do talento que eu vou descobrindo das pessoas, eu vou presenteando essas pessoas. Eu não deixo de investir nas pessoas, ok? E o último degrau, pastor, as pessoas vão me seguir por aquilo que você é e por aquilo que você representa na vida delas, não só da sua organização. Pastor, pastorado não funciona no piloto automático. Nós estamos falando de liderança. Nós estamos falando de pastores de excelência. E se o pastor não subir esses 5 degraus, ok? Aí a história o senhor já conhece. Okay? Então, líderes tocam o coração antes de pedir a mão. Se você não ligar a lei da conexão, pastor, ninguém vai querer lhe seguir e ninguém vai querer trabalhar para a organização. Uma fala o pastor. Importante, meu pastor, quando você chega no terceiro nível de produção, onde as pessoas agora vão produzir por si só, agora inspirados. Quando você fala também no quinto, quando as pessoas vão lhe seguir pela sua personalidade, pelo que você é, não mais pela posição que você ocupa. Não é isso, pastor Moreno? Então, isso eu defino também como inspiração. Nós, como líderes, você tocou num assunto importante, pastor Moreno, nós, como líderes, nós não podemos influenciar as pessoas, porque liderança é influenciar, não é, pastor Moreno? E essa influência não pode ser apenas ou somente, exclusivamente pela posição. Você falou muito bem da personalidade. Quando o líder chega nessa posição, eu defino, pastor Moreno, como a inspiração. Porque quando o líder inspira, as pessoas o seguem pelo caráter, pela atividade que ele está exercendo, pela essa permissão que ele fez com que os líderes se aproximassem dele. Nós vemos aí, pastor Moreno, muitos líderes, né, sentam no pedestal e fica lá intransponível. Tem uma barreira intransponível, né? Você falou muito bem aí na permissão, quando o líder tem um relacionamento. E é isso que Jesus Cristo tinha com os apóstolos.
Você vê que Jesus Cristo ele não tinha nenhuma distinção, né, de roupa, indumentária, crachá, que diferenciava dos apóstolos, pois ele tinha essa relação com os apóstolos e essa permissão fazia com que os apóstolos crescessem ainda mais. Né? Isso é importante, pastor. São as 5 leis da conexão que realmente, se nós exercermos ao pé da letra, nossa liderança, nosso pastoreio vai ter uma diferença aí bombástica. Né? Meu pastor, vamos para o próximo e último tema do nosso webinário. Vamos falar agora sobre a terceira parte, sobre a sucessão da liderança. A continuidade do ministério pelos 12. Ou seja, Jesus Cristo passa agora o ministério para os seus sucessores. Né? Como é a relação do pastor, o seu legado para os sucessores? O que é que o senhor tem a me dizer aí, meu pastor, a dizer ao nosso público sobre essa terceira parte? Com a palavra, pastor Moreira. Meu pastor, essa é uma das partes que eu considero mais difíceis. É exatamente o legado. O senhor é um pastor instruído, graças a Deus por isso, eu sabe que de legado é diferente de herança. Herança é o que nós deixamos para as pessoas. Legado é o que nós deixamos dentro das pessoas. Cabe aqui um adendo, pastor, que estou me lembrando aqui agora, de um líder chamado Adoni-Bezek. Esse Adoni-Bezek, né, ele tinha um passatempo terrível. Ok? Está lá no livro de Juízes, né, no capítulo 1. Adoni-Bezek, a palavra Adoni, só o nome já diz alguma coisa, né? Senhor de Bezek, senhor. Então já está relacionado aí a algum tipo de liderança ditatorial. Então o que ele fazia? Ele conquistava reis, cortava os polegares das mãos e dos pés. Meu pastor, a gente sabe que qualquer soldado que você cortou os 2 polegares das mãos, cortou dos pés, e não utilizou para a guerra. E não utilizou, ok? O sujeito não consegue mais pegar um arco e a lança, não consegue correr, não consegue punhar uma espada, matou o sujeito do ministério. Agora, infelizmente, nós temos muitos líderes, Adoni-Bezek, ok? Que quando percebem que tem alguém que tem um certo potencial que está abaixo dele, ok? Então, o que eles fazem? São, como Adoni-Bezek, começam a perseguir, a tendência a matar. Porque, cortando os polegares dos seus liderados, o texto vai dizer que só restava uma coisa para eles, comer migalhas debaixo da mesa. E quando nós confrontamos Juízes, capítulo 1, de 70 reis, pastor, comendo migalha debaixo da mesa, com Mateus, capítulo 15, a partir do versículo 21, que é a mulher grego-sírio-fenícia, ela vai dizer que quem come migalha debaixo da mesa é cachorro. Exatamente. Agora, que coisa interessante. Jesus tinha 70 discípulos. Parece coincidência, pastor? Adoni-Bezek tinha 70 reis que comiam migalha debaixo da mesa. Jesus tinha 70 discípulos, mas que não comeram migalha debaixo das mesas. Jesus não cortou os polegares, orou sobre eles, ministrou a unção e enviou de 2 em 2 para fazer a primeira grande comissão, né, pastor? Meu pastor, um líder é mais ou menos o seguinte, ó, isso daqui é o marcador de texto, ok? A parte mais importante desse marcador, pastor, é isso aqui que eu vou tirar agora, ó, é a tampa. Só que isso aqui não é uma tampa, porque toda tampa limita, isso aqui é uma cobertura, ó, sabe? O que tem aqui dentro, se secar, não vai servir mais para nada. A parte mais importante desse marca-texto é o líquido que está aqui dentro. Mas o que vai preservar esse líquido, pastor, é a cobertura, ok? E um líder deve ser cobertura dos seus liderados para preservar a unção que está dentro dele. Isso, okay? Muito profundo. Estou sentindo a presença de Deus aqui. Meu pastor, se você tirar isso daqui, ó, acabou, já era. Com certeza. Como? E tem muitos líderes acabando com liderados, né? Pela insegurança, né, pastor?
Em vez de Pois é. estarem protegendo, estão, né, com a palavra. Pastor, tem dois líderes, nós estamos falando aí sobre esse terceiro ponto, dois líderes, que é Saul e Davi. Saul era o seguinte, quando Saul percebia que tinha alguém que tinha potencial, melhor do que ele tentava matar. Davi, muito pelo contrário. Davi, quando percebia que tinha alguém lá na equipe dele, que tinha capacidade de acertar o cabelo com a funda, ele vinha para cá, meu filho. Davi trazia para a sua equipe. Né? Ele pegou aqueles valentes dele, né? Exatamente. E olha como, pastor, eram homens amargurados. Eram homens amargurados, endividados, ou seja, era só gente ruim. Mas ele pegou esses 400, depois virou em 600, só em soldado valoroso. E alguns deles foram da guarda pessoal de Davi. Mas, pastor, o que me chama a atenção ainda sobre envio, tá bom? É o texto de 2 Reis, ok? O texto de 2 Reis, no capítulo 2, fala daquela transição de Elias e Eliseu. Sim, senhor. Né? Então, naquela transição, eu vejo ali um discipulado sobrenatural. Porque diz a Bíblia que, em primeiro lugar, eles estavam, sabe aonde? Em Gilgal. A palavra Gilgal significa círculo. Mas Gilgal também, profeticamente falando, foi o lugar da circuncisão. Porque aquele povo que saiu do Egito, nos dias de Josué, quando entraram em Canaã, a maioria era incircunciso. Aí o que aconteceu? Em Gilgal, Josué fez facas de pedra e fez a circuncisão, ok? Então, o primeiro nível da gente delegar e da gente transicionar com os nossos liderados chama-se Gilgal. É o lugar da abertura da intimidade, como eu usei o texto de Paulo e Timóteo, ok? Gilgal, porque a palavra Gilgal significa círculo, pastor. Porque quando nós pegamos um liderado em potencial, geralmente ele está em círculos. Ele não tem propósito de vida, ele precisa exatamente da cobertura. Ok? Sim, senhor. Alguém que lhe dá senso de propósito para ele, alguém que descubra o talento dele. Só que ali diz o seguinte, Eliseu, fique aqui, que eu estou indo, sabe para onde? Estou indo para Betel. Aí ele, não, eu vou com você. Saíram do círculo Gilgal e foram para Betel. Betel é o lugar da experiência sobrenatural, meu pastor. Então, todo líder deve pegar os seus liderados, tirar de Gilgal e conduzi-los ao lugar da experiência sobrenatural, ok? Depois dessa experiência sobrenatural, meu pastor, isso aqui eu não tô puxando o braço para minha sardinha. Eu sou um homem que eu gosto muito de orar. Aqui na minha casa nós temos o hábito de orar. Pela manhã, eu acordo bem cedo e passo aqui sozinho, orando sozinho, lendo esses livros aqui, 1 hora de oração, só eu e Deus. Depois eu faço o culto doméstico, ok? E temos os trabalhos de oração na igreja. Eu amo o ministério da oração e principalmente da intercessão. Eu amo o sobrenatural de Deus, ok? Apesar desses títulos que foram elencados aí à minha pessoa, certo? Faltou até um título aí, que é o da EIFOL, da JOPUM, da Escola de Formação Escola Intensiva de Formação de Libertadores, do pastor Marcos de Souza Borges, do pastor Cote. Eu fiz o EIFOL também com a equipe dele, tá bom? Falta a gente colocar aí. Mas, pastor, eu sou um homem que ainda crê no sobrenatural. Eu ainda sou um homem de Betel, ok? Apesar de eu amar livros... Faz da liderança afetiva, né? Pronto. Aí, pastor, só que de Betel ele foi para Jericó. Jericó é cidade amaldiçoada, pastor. Então, não é quebra de maldição, mas Jericó, onde o liderado vai tratar as discrepâncias, certo? Da pessoa. É ali que você vai formar o caráter da pessoa. Né? É ali que um líder vai confrontar o seu liderado, formando nele o caráter de Cristo. As áreas que precisam ser tratadas, porque Jericó é o lugar da maldição, né? Um lugar amaldiçoado. Passou desse lugar de formação de conduta, de caráter, vai para outro nível. Chega lá, aí eles atravessaram o Jordão. O Jordão marca o limite setentricional da Palestina, pastor. Ou seja, quando é que termina o discipulado? Pastor, o discipulado só termina quando a gente atravessar o Jordão. Enquanto não estamos aprendendo. Pois é, pastor, Jesus diz assim, ide e pregai, ide ensinai, e ide fazer discípulos. Ele não disse ide discipulai, ele disse ide fazer discípulos. O nosso problema é que nós pegamos o módulo 1, o módulo 2, né, daqueles discipulados de 6 meses, você está entendendo? E nós achamos que nós fizemos discípulo. Pastor, isso não existe. Jesus não disse ide discipulai, ele disse ide fazer discípulos.
Meu pastor, é até o Jordão. O Jordão não se abriu ainda. Então, meu querido, é a gente formando e sendo formado. Continuamente, né? E quando o Rio Jordão se abriu, aí sim, aí houve a transição. Aí Elias olhou para Eliseu e disse: o que você quer? Aí o rapaz foi usar, disse: eu quero porção dobrada do teu espírito. Agora ele disse o seguinte, pastor: você vai ter porção dobrada se você me ver subir. Ou seja, enquanto o liderado não viu o líder dele subir, ele não recebe porção dobrada. Se de 1 a 10, pastor, o líder da organização é 7, se de 1 a 10 a organização é 7, sabe o que vai acontecer, pastor? A organização vai ser 6, 5 e 4. Estou tomando por base 3 níveis, né? 30, 60 e 90, aquela produtividade de Mateus 13. Então, o que vai acontecer? Se um líder de 1 a 10 é um líder mediano, porque mediano é primo de medíocre, né? Então, a organização dele, meu pastor, é 6, os mais inteligentes são 6, que é a toma dos 100%, os medianos, né, vão ser 60, ok? E os mais retardatários vão ser 30. Agora, se ele subir de nível, ele é o nível 7, ele foi para o nível 8, fez mais seminário, aprendeu com a vida, e por aí vai. Ele subir para o nível 8, automaticamente a organização que ele está sobe. Os que eram 6 sobem para 7. Os que eram 5 sobem para 6. E os que eram 4 sobem para 5, pastor. E assim sucessivamente. Há uma evolução, não é, da liderança. Agora, pastor, como eu estou lhe falando, não é a tampa, porque tampa limita, mas é a cobertura. O nível de eficácia de um líder é o nível que ele vai subir. Quanto mais ele sobe, a organização sobe. Então, Elias disse: rapaz, você vai receber porção dobrada, se você me ver subir. Né? Eu quero que meus líderes subam, pastor. Porque quanto mais eles sobem, a nossa liderança, a nossa convenção, sendo alguém que está no nível lá em cima, os pastores vão subindo. Exatamente. Okay? É isso que Jesus Cristo enviou os discípulos, né? Os discípulos: olha, vocês vão fazer milagres como eu fiz. Ou seja, Jesus Cristo não limitou os apóstolos. Né? E quando os apóstolos vieram com milagres, né? Ali foi o ápice do envio dos apóstolos, né? Quando eles vieram com frutos, né? Meu pastor, e muito bem você frisou que herança tem um fim, não é, pastor Moreira? A herança acaba, né? Quem forma sucessores, né, permanece para a vida toda, né? Uma coisa importante é que a inspiração ela fortalece a influência, porque quando nós inspiramos as pessoas estão olhando na gente como é o nosso comportamento, as habilidades que nós temos e expomos, e não se limita, a inspiração ela não se limita só no ciclo de liderança que nós estamos liderando numa empresa ou na igreja, ou naquele grupo. Mas inspirar, nós inspiramos todas as pessoas que nos vê, nos conhecem. Então, a inspiração é faz parte daqueles níveis que você falou, o 5, né, que as pessoas liderados, eles seguem o seu líder pela sua personalidade, pelo seu caráter, pela sua inspiração. Meu pastor, muito importante, e falando sobre essa parte de liderança, foi um momento tão edificante para nós. Já estamos aí chegando ao fim, faltando aí apenas aí uns 5 minutos. E foi edificante. Vamos ter, com certeza, mais encontros, vamos falar mais. Eu vou sair desse primeiro momento, desse webinário sobre liderança, assim, mais edificado, vem mais coisa aí para o meu currículo, conversa bastante produtiva. Eu creio, tenho certeza que todos aqueles que assistem vão assistir esse vídeo nas redes sociais, tanto na minha como na sua, com certeza vão ser bastante edificados. E logo mais estaremos marcando, quem sabe, aí, mais um encontro, para nós falar mais um pouco sobre herança, porque eu lhe disse, sinceramente, foi muita edificação para mim nesse primeiro momento. Eu tenho certeza, para todos aqueles que assistirão esse vídeo, eu tenho certeza que vão ser bastante edificados.
Meu pastor, dê suas considerações finais. Nós temos aí apenas 5 minutos para finalizarmos nosso webinário, né? Eu queria que você desse suas considerações finais para os líderes, pastores, todos aqueles que nos assistem. Meu pastor e demais pastores e líderes que ouviram essa mensagem, eu só vou repetir o vídeo que eu mandei hoje para o Senhor e para outros pastores também, né, nos grupos, né, que baseado em Mateus 16, 18, onde Jesus disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, né, te darei a chave do reino dos céus. Eu pontuei em 4 pontos de Mateus 16, 18. Primeiro, a igreja pertence a Cristo. Cristo disse: edificarei a minha eclésia. A igreja é dele. A igreja não é nossa. Nós só somos os oicônomos, né, os mordomos. Segundo, quem edifica a igreja é o Senhor. Nós só somos os mensageiros, os trabalhadores, né? Nós vamos aqueles que vamos ajudando, né? O Espírito Santo, ele vem edificando a igreja nesses 2000 anos, ok? E é ele que edifica. Paulo plantou, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento, ok? Agora, logicamente que tem muitos pastores que não podem segurar isso aqui. Não, irmão, a igreja só quem dá o crescimento é Cristo, eu não vou fazer nada. Não é assim, não. O Senhor nos chamou para nós sermos cooperadores, né? Em terceiro lugar, ele disse: as portas do inferno não prevalecerão. Ele está querendo dizer que Cristo é quem preserva a igreja. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. E, em último lugar, ele que dá poder à igreja, né? Ele disse: eu te darei a chave do reino dos céus. Então, é Cristo que dá poder à igreja. Nós estamos aqui, pastor, debaixo de autoridade, okay, de Cristo para exercer esse ministério de formação que Jesus e de pregar, e de ensinar, e de me fazer discípulo. Meu pastor, muito obrigado, tá bom? Deus lhe abençoe poderosamente e aos demais que ouvirão esse webinário. Que Deus abençoe, pastor. Muito obrigado. Amém, meu pastor. Para nós é um prazer, uma satisfação. E todos vocês que nos assistem, que vão assistir esse vídeo, os nossos votos é que você prospere bastante em teu ministério e possa tirar proveito desse webinário e assim aplicar no teu ministério, na tua vida, na tua família, na tua casa, porque esse tema ele é abrangente e ele é edificante. Em todas as áreas da nossa vida, se nós aplicarmos esses princípios, os quais foi pontuado aqui pelo nosso mestre, pastor Moré, e pelos princípios da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, com certeza nós teremos um ministério edificado, fortalecido debaixo da unção de Deus. Sem esquecer a parte fundamental, nosso próprio pastor Moré enfatizou bem, a oração. Nós, como ministros cristãos, como pastores de igreja, devemos, com certeza, prezar pelo lado espiritual. Pois, como nós falamos logo no princípio, uma liderança efetiva, ela é uma liderança que é baseada e que é inspirada pelo Espírito Santo, direcionada por ele. Então, não somente toda técnica humana, todo princípio de liderança não está acima do Espírito Santo, onde nós o buscamos na oração. Esses são os nossos votos. Deus abençoe a todos. Pastor Moré e todos que nos assistem. A paz do Senhor, que Deus os abençoe, no nome de Jesus. E até a próxima, se Deus quiser.